Nós celebramos, como eu disse no início dessa Santa Missa, a festa de Cristo Rei, uma festa que foi instituída pelo Papa Pio XI diante da grande apostasia das nações, que veio acontecendo com mais força depois da Revolução Francesa, quando o liberalismo tomou conta dos estados e Jesus Cristo foi cada vez colocado de lado. Então o Papa, para todo mundo, proclama uma grande verdade, que Cristo é Rei e que deve reinar sobre todos os homens. Quando Jesus perguntou aos judeus, aos apóstolos, quem dizem os homens que eu sou? E os apóstolos foram narrando, um a um, aquilo que as pessoas achavam de Jesus. Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, tomando a palavra, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus arremata, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelaram isto, mas o meu Pai que está nos céus. Na primeira pergunta, nós vemos uma resposta mais humana, de um ponto de vista até mais racional. Na segunda resposta, nós vemos a resposta que vai além da razão, a resposta da fé. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O reinado social de Cristo é uma verdade de fé, que tem o primeiro fundamento na soberania de Deus sobre todas as coisas. Se nós reconhecemos que existe um Deus, e que esse Deus é criador de todas as coisas, e que conserva tudo, necessariamente nós temos que crer de que Ele é soberano e tem todo o poder sobre todas as coisas, visíveis e invisíveis. Mas o Papa Pio XI, na sua encíclica Quaes Primas, que institui a festa de Cristo Rei, ele acrescenta dois fundamentos para o reinado social de Cristo. O primeiro fundamento está no próprio Jesus, que é Deus e homem, o que nós chamamos de união hipostática, a natureza divina e a natureza humana, na pessoa do Verbo, na segunda pessoa da Santíssima Trindade. Cristo é Deus, como Deus ele sempre existiu, tem todo o poder soberano, mas é Deus e homem, ele se encarnou. E quando ele se encarnou, como homem ele tem a maior dignidade, é o primogênito, como diz São Paulo, de toda criatura. Nele e por ele e para ele foram criadas todas as coisas, as que há no céu e as que há na terra. Jesus tem todo o poder, porque é Deus e homem. Como homem tem esta maior dignidade de todos os seres humanos, porque é Deus humanado. Esse é o primeiro fundamento que o Papa coloca. O segundo fundamento é porque Jesus Cristo nos resgatou com o seu sangue. Ele nos comprou a preço do seu próprio sangue e nos tirou das garras do demônio, das garras da morte e das garras do pecado. Por isso Cristo tem todo o poder e o Pai lhe deu a soberania sobre todas as coisas, porque Ele conquistou com o seu próprio sangue. Por isso nós vamos ver Jesus dizer, todo o poder me foi dado no céu e na terra. E nós vemos isso claramente, tanto num fundamento quanto no outro. No Evangelho, vamos ver Jesus exercendo esse poder. Exerce o poder legislativo. Vemos lá no Sermão da Montanha, ele dizer, diziam os antigos,
Eu, porém, vos digo, eu não vim destruir a lei, mas vim completar, mostrando claramente o seu poder de legislador, porque ele é rei. O seu poder sobre a natureza, anda sobre as águas, multiplica os pães, acalma a tempestade, cura enfermos, como por exemplo a lepra, ressuscita mortos, tem poder sobre a morte. Portanto, ele ali exerce essa autoridade que ele tem sobre todas as coisas. Mas tem o poder que ele conquistou com seu sangue. E aí nós temos o fundamento do reinado social de nosso Senhor. Mas ele vai exercer esse poder concretamente através da igreja. Por isso, logo em seguida, ao dizer que todo o poder lhe tinha sido dado no céu e na terra, ele faz um envio. Portanto, ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Fazei de todos discípulos meus. Ora, meus caríssimos irmãos, esse mandato missionário de Jesus, de fazer de todos os homens, de todas as raças, de todas as nações, de todas as culturas, de todos os credos religiosos, de inúmeras religiões que havia no mundo na época. Esse mandato missionário é que para que todos venham participar do seu reino, para que todos sejam discípulos seus, para que esse reino se estenda e se espalhe sobre todo o mundo, e que ele vá como esse rei, conquistando pelo poder da verdade, pelo poder da graça, os corações humanos, e o reino vá se espalhando e sendo concretizado em cada realidade da história humana, em cada instituição, em cada estado, em cada coração humano. Esse é o mandato missionário de Jesus. Nós queremos que ele reine sobre nós, ao contrário daquilo que disseram os fariseus, não queremos o seu reino, não temos outro rei senão César, e preferiram um ladrão, um assassino, deixando o rei de lado para ser crucificado. O reino de Cristo vai se concretizando no mundo através da igreja. E a igreja vai tornando isso prático através daquilo que nós chamamos de doutrina social. E o que é a doutrina social da igreja? É um conjunto de normas, de orientações, de diretrizes, mas, sobretudo, é o colocar em prática, de modo incisivo, claro e vinculante, o próprio Evangelho na vida prática social. O homem é um ser social, já diziam os antigos filósofos, nós vivemos em sociedade e Cristo deve reinar não só espiritualmente em nossos corações, mas deve reinar, e o seu reino se estende a todas as nossas realidades, a todas as nossas atividades, a todas as nossas vidas em sociedade. E a doutrina social da igreja vai nos indicando, orientando e mandando, quando é necessário, como é que nós vamos viver este evangelho no dia a dia e na nossa sociedade. Alguns confundiram a doutrina social da igreja como se fosse uma doutrina socialista ou comunista. Não! Social no sentido de que vem de soti, companheiro. Somos todos companheiros de jornada, somos todos irmãos pelo batismo, irmãos porque somos filhos de Deus. Então nós devemos viver em sociedade como filhos de Deus. E essa doutrina social não é apenas para cuidarmos das coisas da terra. Alguns poderiam entender nesse sentido,
para que as pessoas vivam bem, para que tenham bons salários, para que as pessoas tenham casa, tenham as coisas, para que o trabalho seja bem remunerado e coisas do tipo. Mas a doutrina social da igreja, dizem os papas, é um instrumento de evangelização. A doutrina social da igreja é para que os homens, vivendo em sociedade, como grande família de Deus, vivam de acordo com o evangelho. A doutrina social da igreja é para evangelizar todas as realidades, todas as culturas, todas as famílias, todos os estados, todas as nações, todas as instituições humanas. Esse é o objetivo, mas com uma finalidade que não é apenas aqui da terra, para que a família humana, vivendo o evangelho, possa alcançar a salvação, chegando assim ao seu fim último. Por isso a doutrina social da igreja é instrumento para a salvação dos homens. Porque na vida aqui na terra é passageira. Devemos viver bem aqui na terra, nesta lei do amor que Cristo veio nos trazer, mas em vista de algo muito maior, que é o céu. O que dizer, porém, das democracias? A igreja é contra a democracia? Não. A igreja vê na democracia um regime, se podemos dizer assim, mais adequado ao ser humano, que é racional e social, para que o homem possa livremente se expressar e escolher entre as coisas várias o que é melhor para ele alcançar o seu fim. A democracia em si, ela proporciona isto. Porém, diz o magistério da igreja, a igreja não canoniza a democracia. Sobretudo as democracias modernas que levam ao relativismo, em que as pessoas não conhecem mais a verdade, ou cada um passa a construir a sua própria verdade, como se dissesse todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões são boas, todo mundo está bem, vamos viver muito bem aqui na terra, vamos cantar, dançar, pular, e deixa Deus no cantinho dele, e cada um faz o que quiser. Não! Então as democracias modernas muitas vezes podem levar ao relativismo, não só em termos de religião, mas o próprio relativismo moral, em que as pessoas fazem o que querem. O que vale é a moral da consciência. O que eu quiser, o que eu achar que é pecado, se eu não achar, não é. Isso é relativismo. O que vale é a sua consciência. Isso é relativismo. Não existe uma moral objetiva, mas a igreja tem uma moral objetiva. Este é o caminho dos mandamentos. Isso é objetivo. Não matar, isso é objetivo. Não pecar contra a castidade, isso é objetivo. Não é o fruto da cabeça de cada um. E por aí vai. Portanto, esse é o perigo de que fala o magistério da igreja. E de levar ao indiferentismo, tanto faz fazer uma coisa quanto outra. Por isso a igreja, nos seus mandamentos, na sua doutrina, ela é bem clara. E mostra ao homem o que é a lei. E a lei não é para nos engessar. A lei não é para não tem o objetivo de nos punir, ou de nos tolher a liberdade, mas a lei existe para nos encaminhar para o céu. A lei é um muro que protege o homem para que o homem não se perca. Por isso a verdadeira liberdade do homem está na obediência a essa lei de Deus, que se expressa, seja na Sagrada Escritura e tradição, seja na lei natural. Mas é assim. E seguindo essa lei, o homem vai estar vivendo na prática este reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos mais além um pouquinho
já caminhando para o fim dessas reflexões. Hoje fala-se muito em bem comum, e de que todo mundo deve buscar o bem comum, que é um compromisso do Estado, o bem comum, e mesmo da igreja, o bem comum eclesial. Mas como é que nós entendemos o bem comum? Muitos entendem o bem comum como se todo mundo pudesse viver muito bem socialmente, houvesse justiça social, como o bem comum para outros fosse as pessoas terem em casa comida, um automóvel, viagens, as pessoas terem um bom emprego, terem um bom salário, terem assistência de saúde, uma boa educação e oportunidade para se distrair, se divertir, comida na mesa, e como se só nisto consistisse o bem comum. Só do ponto de vista a nível horizontal. Mas o bem comum é muito mais do que isto. O ser humano é corpo, mas tem alma e imortal, capaz de conhecer a verdade, capaz de escolher, capaz de amar. Por isso o bem comum tem uma dimensão também vertical, também em busca do transcendente, também em busca para Deus. O bem comum, ele também exige o bem moral e espiritual das pessoas. E nós temos o direito de viver a nossa fé, temos o direito de fazer as nossas escolhas, o que é melhor para vivermos esta fé, que é a fé de Cristo, a fé da igreja. Então, o bem comum, ele deve nos proporcionar para que as pessoas salvem suas almas. Por isso vai contra o bem comum uma lei que permite o pecado. É contra o bem comum uma lei que permite o aborto. É contra o bem comum uma lei que não pune os criminosos. É contra o bem comum uma lei que destrói a identidade das pessoas, como é, por exemplo, a educação com a ideologia de gênero. Estuda que o reinado vai acontecer, é lá no seu escritório, no seu consultório, no seu relacionamento com as pessoas, no seu grupo de amigos com quem você se reúne para conversar, para se divertir. É lá quando você vai adquirir alguma coisa. É lá quando você vai ter uma namorada, um namorado. É lá no seu namoro que vai acontecer o reinado de Cristo. É lá na sua casa, é lá no seu coração. E a grande missão de vocês que são leigos é fazer esse reinado de Cristo acontecer das diversas realidades sociais. Não pensem que isso é fácil, porque quem quiser ser de Cristo, nos diz São Paulo, é objeto de perseguição. E hoje estamos em tempos mais difíceis ainda. Mais difíceis. E que podemos ser perseguidos por causa de Cristo. E devemos ser fortes, nos entregarmos totalmente a Ele e não termos vergonha ou medo de professar a nossa fé. Quando nós fomos crismados, o bispo nos ungiu a testa e depois nos deu um tapa no rosto. Alguns bispos passam a mãozinha, né? Mas a liturgia diz tapa. E esse tapa, evidentemente, não é para a pessoa sair rodando, mas é para a pessoa acordar para a vida. Acorda, cristão! Acorda! Tu és cristão neste mundo. Não tenhas medo de seguir a Cristo. Ele vence sempre. Mesmo que os homens aparentemente tenham a vitória. Não. É só aparente. Cristo vence. Por isso não tenhamos medo de seguirmos a nosso Senhor no mundo. Mesmo que nos maltratem, que nos persigam, que nos humilhem, que falem mal de nós, que nos ridicularizem, não importa.
Cristo sempre vence. Sempre vence. Portanto, vivamos esse reinado de nosso Senhor no dia a dia, para que possamos tornar esse mundo melhor. E depois, é claro, todos juntos nos prostrarmos diante dele, Rei de todo o universo, lá no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.